Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live, hoje para falar de cultura, o nosso amigo produtor cultural, ator, diretor, Leonardo Edadna. E hoje a gente vai começar, eu queria começando, Léo, fazendo com que o pessoal que está aí na live compartilhasse essa live nos seus directs aí, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas, tá certo? Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeiramente, Léo, eu queria saber como é que você está. Você está bem? Como é que está a sua família? E segundamente, eu queria que você fizesse uma análise do impacto dessa pandemia no setor cultural. E como é que você acha que vai ser para o artista após a pandemia, as coisas que vão mudar, as coisas que provavelmente não vão mudar, né? Como é que vai ficar também? Eu queria que você fizesse também uma análise mais também centrada aqui no nosso estado e na nossa cidade, se fosse possível. Certo, certo. Primeiramente, eu queria agradecer, Lázaro, pela oportunidade aí, a gente estar discutindo sobre esse impacto que a pandemia causou para o setor da cultura. Dizer que eu estou bem, a minha mãe está bem, certo? Inclusive, ela está deitada, assistindo televisão. E dizer a você o seguinte, Lázaro, quando a gente traz um assunto, né, do impacto que a pandemia causou para a cultura, o setor de cultura realmente, de fato, ele foi um dos setores mais afetados, certo? Imagine, né, sessões de shows, de teatro, cinema, dentre outras atividades culturais, né, tudo suspensa, e a gente não sabe ainda a data certa que todas essas atividades elas irão voltar. Então você observa que milhões, a gente fala de milhões de artistas e técnicos estão tentando sobreviver e, de certa forma, sobreviver através de doações. Veja o quanto isso impactou na vida dos artistas. E aí, lendo alguns artigos, algumas matérias, né? Inclusive eu trouxe alguns dados, algumas coisas para a gente depois fazer um levantamento sobre isso, né? E de acordo com uma pesquisa que eu li, que fala sobre a Associação Nacional dos Promotores de Eventos, o Brasil cancelou mais de 50% dos seus shows, dos seus eventos, das suas atividades culturais. E aí o que é que acontece? Trouxe uma perda, certo? E essa perda, ela está estimada a 90 bilhões. Lázaro, são 90 bilhões, Lázaro. Tem noção do que é isso? E aí eu vou fazer um apelo aqui, vou dar um exemplo bem simples, certo? Para que a gente possa enxergar, né, a cultura como um fomento, né, um aquecimento da economia, não só da nossa região, mas do Brasil e do mundo, certo? Vou fazer uma pergunta para você, ou para as pessoas que estão aí, né, nos assistindo. Você tem noção de quanto custa uma peça de teatro? Não precisa responder. Então, vamos tentar dar um exemplo, né, de quanto vale uma peça de teatro. Eu fiz algumas anotações que não me aprofundei muito. Mas escuta só aí, Lázaro. Soma aí. Produtor cultural, autor, diretor, auxiliar de direção, atores, sonoplasta, aderecista, figurinista, músico, cenógrafo, maquiador, técnico de iluminação, contra-regra, bilheteiro, segurança, a pauta, o espaço também que se paga, zeladora, né, a pessoa que faz a limpeza, bombeiro civil, design gráfico, porque vai precisar de um design gráfico para fazer as peças, cartazes, todas as peças publicitárias da peça, né? Assessoria de imprensa, loja de roupa, né, que vai precisar de comprar os tecidos para fazer os figurinos, costureira, lojas de maquiagem,
a gráfica, que vai rodar todas as peças publicitárias, né, desde o do cartaz, do folder, do ingresso, do banner, o outdoor, né, carro de som, motoristas, blogs, sites, rádio, TV, pipoqueiro, baleiro, guardadores de carro, que é o famoso franelinha que fica na frente do teatro quando os carros chegam para guardar, né? Abramos, que é a empresa responsável dos direitos autorais, né? O ECAD, que cobra os direitos autorais dos músicos, das músicas que são tocadas nos espetáculos, ou colocada para ser tocada a cada espetáculo, que apresentam músicas que não são de suas autorias, né? Aí ainda tinha esquecido, tem hotel, alimentações, entre outros. Lázaro, falando tudo isso, você tem agora a noção de quanto custa uma peça de teatro? Continuo sem saber calcular o valor real de quanto custa. Eu não vou dizer nem de quanto custa, o quanto está custando, né? Para as pessoas que dependem do espetáculo de teatro. A gente aqui em Vitória, a gente é acostumado a fazer um espetáculo com menos recursos. Porque na maioria das vezes nós somos o diretor, nós fazemos trabalho voluntário de diretor, trabalho voluntário de ator, trabalho voluntário de várias coisas, né? E às vezes o valor do ingresso ele acaba sendo simbólico. O que a gente consegue apurar de ingresso é algo simbólico, porque o investimento que a gente faz é muito maior. Agora imagina agora grandes espetáculos como no Rio de Janeiro, que você teve um tempo que teve lá, ou no Recife, espetáculos em cartaz, esses sim que geram uma economia bem maior do que da nossa realidade. Realmente a gente vê que é um impacto muito grande, né, Léo? E aí agora, imagine agora, certo? Feira de artesanato, festival de dança, apresentações de dança, né, dentre outros. Imagine uma Penearte, o quanto não gera, o quanto não aquece a economia do Estado, porque vem gente até de outros países. Né? A quantidade de pessoas flutuantes que passam por esse movimento que duram aproximadamente dias. Né? Aí eu te digo agora, Lázaro, tem noção da importância da cultura para o aquecimento econômico do nosso país? Então, não vou nem responder quanto custa, certo, uma peça de teatro. Isso é o mínimo do mínimo, dentre outras atividades culturais que nós temos. Né? E aí, o que é que acontece? No meu ponto de vista, Lázaro, eu acredito que a cultura ela tenha o seu protagonismo na retomada da economia após, certo, esse fim do isolamento social. Agora, claro, mas é preciso, né, fortalecer investimentos públicos. E aí, compete aos gestores, né, tentar sanar toda essa questão desse impacto que gerou para nós artistas, não só de Pernambuco, mas do Brasil. Certo? E aí você fez outra pergunta. Qual foi a outra pergunta que você fez? O que provavelmente vai mudar, né, na vida do artista, nas produções, após essa pandemia. Lázaro, sim, tem uma observação que eu preciso dizer a você, que às vezes a gente passa por despercebido. Imagine os artistas circenses, que dependem diretamente do público para poder sobreviver, Lázaro. Né? E imagine a situação desses artistas. Né? Nós já estamos cansados dessa resistência cultural que nós vemos enfrentando há anos, que muitas vezes não somos valorizados pelo que produzimos, pelo que fazemos, e muitas vezes somos discriminados, certo? Então, assim, eu acredito que o artista, cabe ao artista se adaptar à situação que hoje se encontra, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, né, para essa retomada, para nós artistas. Então, assim, precisamos se unir. Aconselho aos artistas buscarem apoio através de associação dos artistas, se tiver municipal ou estadual, a buscar esse tipo de apoio,
a fazer essa ligação, né, das entidades não governamentais que trabalham com políticas públicas voltadas para a cultura, para que possa dar uma solução. Hoje nós tivemos uma live muito importante aí dos nossos amigos artistas, né? Inclusive tivemos alguns vereadores que se posicionaram em relação da situação, né? Que vai muito mais além do que nós imaginamos. Eu tinha feito até uma observação aqui, essa questão ela diz respeito ao orçamento público. E aí é muito complexo, Lázaro, quando a gente trata do orçamento público, porque tem a ver com as receitas arrecadadas. E aí vem a questão do PPA, do LDO, da LOA, né? Que é preciso uma compreensão disso tudo, porque as três leis, elas andam juntos, elas têm que estar em harmonia, né? E talvez não tenha sido explicado bem, porque a live não ficou assim, ficou um pouco com um problema, feito a nossa também iniciou com alguns problemas, né? Mas o Lourinaldo Júnior teve uma colocação pertinente, o vereador, né? Quando ele fala que a PPA, né, que é o plano plurianual de cada gestão, vamos tentar simbolizar aqui e exemplificar o máximo possível para que a gente não possa perder muito tempo nisso, né? Para quem não sabe, gente, né, qualquer político, o prefeito, governador, presidente, quando ele vai entrar no seu primeiro ano de mandato, certo? A Constituição Federal, no seu artigo 165 e seus incisos, ele prevê a questão do PPA, que é o plano plurianual, que é obrigatório no ano, certo? Da gestão, no primeiro ano de gestão. Vamos simplificar para o prefeito, para não ficar estendendo para nível de União Federal, né, estadual. O prefeito ele tem até o dia 31 de agosto, exatamente, para apresentar, certo, no primeiro ano de mandato. E a Câmara dos Vereadores, eles têm até o final do ano para aprovar, acrescentar, implementar emendas, né, dentre outras, alterar, melhorar, enfim. Nenhum gasto público, ele pode ser feito sem ter um planejamento, sem estar orçado previamente, porque a Constituição já diz, deixa claro. Então, a junção do PPA com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que complementa justamente a PPA, porque, vou dar um exemplo bem prático, acho que as pessoas vão compreender, né? Vamos supor, o prefeito ele lança sua proposta de governo, de investimento, e diz que no PPA ele vai gastar, ao longo dos 4 anos de mandato, ele vai gastar com 10 unidades de saúde e 5 quadras de poliesportiva. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai de acordo com as metas, porque ela sabe que não tem condições de fazer tudo imediato. E aí ela vem, certo, para dar prioridade os gastos essenciais, os gastos básicos, dentre outras situações. E aí o que é que acontece? A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vem como formato de prever o gasto das obras que vão ser priorizadas. Então, se a LDO ela vem dizendo que vai gastar esse ano, que tanto a LDO quanto a LOA, ela é anual. Ela é feita um ano para se projetar para o ano seguinte, decorrente. E aí o que é que acontece? A LDO, ela diz assim, não vamos ter condições de fazer as 10 unidades de saúde e as 5 quadras poliesportivas, mas para esse ano nós vamos fazer 4 unidades, certo, de saúde e 2 quadras poliesportivas. E a LOA, ela vem, certo, para fazer a previsão dos gastos dessas obras. Então tem que estar tudo previsto, orçado, para que possa dar continuidade. Então é por isso que as três estão em conjunto, em união, em harmonia. Tem que estar em consonância, porque se não houver, né, há outras questões aí que a gente também não vai falar. Mas o que é que acontece? Se nós observarmos nesse ponto de vista, então, como é que vai ter? Porque vai ter auxílio emergencial da parte da União, do governo federal, né? Se não estava orçado, se não estava previsto no PPA, muito menos na LDO e na LOA. E aí o que é que acontece? Né? A gente sabe que
quando se faz o decreto de calamidade pública, certo? Aí entra outra lei de incentivo fiscal, que aí já é outro artigo da Constituição, que é o artigo, se eu não me falha a memória, 65, que fala justamente sobre a questão de calamidade pública. E aí fica a mercê do Poder Executivo gastar da forma que lhe convém, certo? Então, no meu ponto de vista, eu acho que compete agora à sociedade civil, justamente com a classe artística, certo? Para traçar, certo? Essas medidas juntamente com os vereadores e a Secretaria de Cultura, para que a gente possa tomar uma solução para nós artistas, porque a situação não está fácil. Tem pessoas, Lázaro, que estão sobrevivendo, vivendo de doações. A situação que foi citada aí dos artistas circenses é precária. Dona Ivonete Melo é uma das maiores batalhadoras em relação à questão dos artistas circenses. Ela já conseguiu ajudas através de amigos, de empresas que ela conhece, para fornecimento de alimentação, de cestas básicas, mas é pouco. O governo ele não se pronunciou em relação à classe artística direcionada para o circo, que é emergencial mesmo, é uma situação precária. Tá entendendo? Então é isso. No meu ponto de vista, eu aproveitei o ensejo para explicar o que Lorinaldo Júnior queria dizer, porque, assim, de certa forma, muita gente não entendeu. E parabéns aí, Lorinaldo Júnior, pelas as palavras, pelas colocações. Novamente, parabenizar a live dos amigos artistas aí que fizeram, e que eu acredito que unidos somos mais fortes, e esse é o intuito, das lives se cruzarem, interligarem, adquirir esse apoio necessário para que a gente possa tomar a solução, não só para a Vitória de Santo Antão, que possa também servir como exemplo. Já existem algumas cidades, eu não me recordo agora o nome, que já teve o auxílio emergencial municipal, tá entendendo? De acordo com a realidade local. E pode ser possível. Então é isso, Lázaro. Mas aí... Uma reflexão importante que eu queria deixar aqui, principalmente para a Vitória de Santo Antão e para outros artistas de outras cidades adjacentes, né? Circunvizinhas, né? Gente, quem patrocinava alguns dos nossos trabalhos, assim, como podia, era o comércio. E a gente sabe que o comércio, após essa pandemia, vai passar por um momento muito difícil, né? Eu acho que vai ficar muito difícil para eles poderem estar patrocinando eventos privados, principalmente de pequeno porte, como espetáculos de teatro, espetáculos de dança, festivais de teatro, festivais de dança. Então, gente, o importante é que a gente fique por dentro de política pública, porque a gente vai ter que saber cobrar, porque se o poder público não nos ajudar, não ajudar os artistas, muita gente, a cultura pode parar. Uma cidade que nem Vitória de Santo Antão, ela tem que ter um edital. A gente não pode mais depender do comércio, não, para patrocinar 200, 300, 100 reais, 400 reais, 500 reais de patrocínio, não. Acabou. Vamos passar por uma crise financeira e o comércio precisa se recuperar. Se o governo federal vai ter plano de governo para isenção fiscal, para recuperar as empresas, também tem que ter um planejamento, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal, para ajudar os artistas em suas produções. Mas, continuando aqui, dando sequência, Léo, a gente vê que ultimamente aí veio a questão do auxílio emergencial do governo federal, que apesar de uma execução complicada, tem conseguido o objetivo de ajudar as pessoas que precisam realmente, um valor de R$ 600, né? Lógico que tivemos alguns problemas, como militares, né, recebendo esse auxílio sem precisar, como também como pessoas com carteira assinada fazendo o cadastro, mesmo sabendo que não poderia receber, né? Mas para você inclusive o presidente da República acabou vetando, né, parte do projeto agora do auxílio emergencial que atendia categorias, e específico aqui eu vou falar da categoria dos artistas, né?
O que é que você acha? Esse auxílio emergencial deveria atender de forma mais específica a classe artística ou da maneira que está, já está bom? Não, eu acho que tem que haver, certo, um auxílio emergencial específico para os artistas. Agora, veja só, lembrando que os artistas eles se enquadram no emprego informal, que automaticamente ele se enquadra no auxílio emergencial já do governo federal, né? E aí é um pouco complicado, porque aí, para fazer um auxílio especificado, direcionado para a classe artística, né, os artistas eles não poderiam ter, de certa forma, ser contemplados por esse auxílio emergencial. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas, enfim, eu acredito sim que o artista ele tem que ter a gestão, tanto da parte estadual, municipal, a nível federal, tem que ter outros olhos para esse artista, porque a cultura ela é muito importante, certo, para o nosso país. O aquecimento econômico que a cultura gera, né? É por isso que quando eu trouxe para vocês, gente, eu falei 90 bilhões logo no início. São 90 bilhões, não é 90 bilhões, não, gente. E aí a gente fez um exemplo bem prático de mais ou menos o quanto custa um teatro. Então, imagina só uma peça de teatro, o quanto custa. Imagina um festival que traz 15, 20 espetáculos de fora, que também agrega outras modalidades. Você está entendendo? Imagina esses artistas que sobrevivem da arte. Dá R$ 600. Será que esse auxílio emergencial, ele de certa forma, ele contempla de fato real pela realidade do artista? Não. Eu, por exemplo, eu recebi o auxílio emergencial, inclusive tive outro auxílio também. Né? Meu auxílio emergencial, eu juntei com 3 amigos, certo? E nós compramos de cestas básicas. Né? Eu não gostaria nem de estar falando isso aqui, mas nós distribuímos e no próximo mês agora, dia 23, dia 24, está caindo novamente. Estamos nos juntando, vamos novamente comprar as cestas básicas, porque a situação em Vitória de Santo Antão e na região não está fácil. Né? Eu vou estender para o Estado, né? Não vou estender muito para o Brasil. Nós estamos numa situação que é importante haver as políticas públicas voltadas para atender às necessidades do artista, até porque nós somos artistas. Então, eu vejo que o auxílio emergencial ele deve ser específico para a classe artística, sim. Esse é meu ponto de vista. Pronto, então aqui nós vamos dar, vendo agora para os comentários. É muito ruim para mim comentar, gente. Carlos da Segurança chegou. Carlos Nascimento, Cleiton Cordeiro. Vê só, gente. Uma coisa, Léo, que tem chamado a atenção bastante. A live de Léo travou aí. Vamos ver se ele volta. Léo. Ó, vê só. Uma coisa que tem chamado a atenção aí, que tem acontecido assim nessa quarentena com muita rotina, né? São as lives dos grandes artistas, grandes e médios artistas, né? As grandes lives que vem privilegiando esses artistas, eles vêm ganhando, lógico, eles vêm fazendo o trabalho dele de doação, né? Arrecadando cesta básicas, alimentos, até quantias em dinheiro para serem doadas. O que é que você vem achando dessas grandes lives desses artistas musicais? Eu, particularmente, assim, se não fosse a parte filantrópica, que é o que interessa, eu acho que pouco se aproveita, né? Porque você vê em algumas lives aí com alguns artistas, né, embriagados na live, passando do ponto, falando coisas e você sabe que a internet é terra de ninguém, né? Então, assim, ferindo algumas questões, são algumas leis reguladoras, mas, assim, pelo outro lado, tem a questão da arrecadação de alimentos e de dinheiro para ajudar as pessoas nesse momento de quarentena. O que é que você acha dessas lives musicais, desses grandes artistas brasileiros aí? Não grandes artistas no sentido de grande influência artística, mas de grande na maneira que eles conseguem atingir grande parte da população.
É importante que o artista ele tenha que se adaptar à situação, certo? E aí o que é que acontece? É desumano, certo? Quando a gente tem live de um artista famoso que consegue não sei quantos milhões de pessoas assistindo, onde ele vai arrecadar alimentos, beleza, tem a parte filantrópica, né? Talvez ele esteja ganhando muito mais do que se ele estivesse fazendo o próprio show artístico, que talvez estivesse aquecendo muito mais a economia do que essas lives que eles estão ganhando muito, que eles poderiam inverter o rendimento das lives, certo? Para ajudar, de certa forma, os artistas menos favorecidos. Eu acho desumano porque, Lázaro, é muito desproporcional a uma live de um artista local. O cara faz uma live e consegue arrecadar 300, 400, 500 reais, 600, chega até 800, 900 mil reais, né? Temos alguns artistas que fizeram lives aqui em Vitória, como Eri, o Everton Sensual, Everton de Paula, e dentre outros artistas. E aí o que é que acontece? A quantidade de recursos que eles conseguiram foram poucos, comparar a grandes artistas famosos, que utiliza-se de uma mega estrutura, né? E o benefício que traz para a live dele, que é muito superior até os próprios eventos que eles estão acostumados a fazer show. Entendeu? E imagine, a gente está falando só da parte dos artistas de música, área de música. E os outros artistas que não se adaptaram, peças de teatro, grupos de dança, circo, artesanato, né? Outras linguagens culturais que não se adaptaram ainda. Você está entendendo? E aí, Lázaro, eu infelizmente, de certa forma, fazendo um trabalho de filantropia, mas não estão para a classe artística fazendo um movimento para que a gente possa traçar e trazer soluções, de fato, para a classe artística, principalmente a parte dos músicos que não são famosos, que dependem das noitadas, como Delaine Palma, que é uma grande artista, né, da nossa cidade, que tem às vezes que ir para Olinda fazer uma estocada para poder ter o seu sustento. Então é isso. Eu vejo nesse sentido. Ó, nesse momento agora, Léo, eu vou ler alguns comentários aqui. Tem um pessoal que está comentando. Eu acho que vale a pena a gente mencionar essas pessoas aqui na live. Tá aqui o pessoal se confraternizando. Quirino diz o seguinte: são 70% dos artistas que são de nariz empinado. Quirino é polêmico. Eu estou até com dor de cabeça aqui. Tem outro aqui, vamos lá. Cleiton fala: Léo, mas este benefício ele é pouco, mas não só para nós artistas, para todos. Vale lembrar que não queremos mais dinheiro que um cidadão comum. Já fala aí o Cleiton Cordeiro, que não faz arte. Como não, que não faz arte? Érica diz que a lei emergencial será votada quinta-feira e é bem específica para a classe artística. Edu Karamazov fala: infelizmente não estamos podendo exercer nosso direito de trabalhar. O Elane Lima fala: em minha opinião, deveria ter o apoio para depois da pandemia, apoio financeiro para as peças e de artistas menores, principalmente os artistas que mexem com aglomeração, teatro, dança e música. Acho que depois da quarentena vamos ver o impacto. Vamos ver aqui mais alguém. Sobre as lives aí, Edu comentou que não falta é a marca de patrocinador, marca patrocinando eles, mesmo com todas as besteiras, né? O Elane fala: financiamento forte para a classe de artistas depois da pandemia, pois senão o impacto vai ser muito grande para os artistas pequenos. Exatamente. Felipe fala: patrocínios são muito caros. Jonathan Chocolate: engana, a proporção e patrocínio nos shows são ainda menores. A parte da filantropia é linda e de uma dimensão sem tamanho. Se você parar para ver a distribuição que a equipe de Gustavo Lima, na minha opinião, só pecam em não fazer algo efetivo pela classe que eles representam. Ele foi Jonathan Chocolate. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Peço mais a participação de vocês aqui. No que for depender, eu vou conseguir ler os comentários aqui.
Vamos falar sobre o trabalho do produtor cultural, Léo. O que mudou no trabalho do produtor cultural, o seu trabalho enquanto produtor cultural, nesse período de quarentena? Explica aí pra gente como está sendo a vida do produtor cultural. Lázaro, todas as atividades culturais paradas, né? Então, o produtor cultural que não tiver outras habilidades, ele vai sofrer, vai passar por situações, por necessidades, né? É muito complicado. Eu, enquanto produtor cultural, né, estou desenvolvendo algumas outras atividades extras, né, como, por exemplo, estou tentando viabilizar o pagamento de emergência do carnaval da nossa cidade através da CTV e da BTV para os blocos que ainda não receberam, juntamente através do convênio com a prefeitura. Então, desenvolvo as habilidades para que eu possa fazer projeto, juntamente com Carla Viviane, né, que é a presidente da CTV, e com o Pilaco, né, para que a gente possa, de certa forma, fazer relatório de execução e prestação de contas, e que o dinheiro possa vir e a gente ganhe o cachê, de certa forma, que não é cachê, é uma ajuda, para que a gente possa fazer o pagamento das agremiações. Então, assim, outras atividades que o produtor cultural ele pode desenvolver são as manifestações, as mobilizações, para que possa se criar uma associação dos produtores culturais, para que ele possa se fortalecer nesse momento tão difícil que estamos passando. Eu acho muito importante essa ideia de realizarmos uma associação dos produtores culturais do estado de Pernambuco, né, para que a gente possa intensificar, fortificar, fazer com que a classe ela esteja mais forte cada vez mais, até porque uma grande parte desses editais, né, do governo do estado são engessados. Uma boa parte é a dificuldade de se captar recursos, de se fazer com que o produtor ele consiga, de fato, produzir eventos culturais. É complicado, Lázaro, é muito difícil. Mas eu estou vivenciando um momento difícil, como qualquer um outro produtor cultural está vivenciando. Entendeu? Outra pergunta que eu tenho que fazer, ela faz parte do seu trabalho, é o seguinte, Léo. O poder público vem disponibilizando ferramentas para os produtores culturais. A classe, no caso, quando ele disponibiliza ferramentas, ele lança um edital, ele está no objetivo de beneficiar todos, né? Mas os produtores culturais que vão atrás é o seguinte: no âmbito nacional, eu não sei se você sabe, mas no âmbito estadual e no âmbito municipal. Você trabalha muito com projetos no âmbito estadual e municipal. Eu estou trabalhando também com projetos de plataforma federal, né? Mais Brasil, que são emendas parlamentares de deputados federais, né? E aí eu estou tendo a oportunidade de aprender, porque até então não tinha muitas habilidades nessa área. Estamos executando um projeto de 150 mil pela emenda parlamentar do deputado Raul Henrique, né, para o Instituto Histórico e Geográfico da cidade, né, juntamente com Pedro Ferre. Então, para mim, está sendo muito importante. Mesmo parado, mas estamos produzindo, estamos trabalhando. Certo? No que eu vejo, essas ferramentas, Lázaro, vamos supor, o município, por exemplo, qual é a ferramenta que o município ele fornece para nós produtores? Lembre-se que em 2013, eu, enquanto produtor cultural, juntamente com você, Júlio de Pipia, o Geleba Produções, o Grupo Teatral Vidarte, junto com outros artistas, entre eles Antônio Arnaldo, né? Nós criamos o primeiro fórum de debate cultural, certo? Que foi importantíssimo, certo? Para a nossa cidade. Foi um avanço significativo, porque a partir daí nós delegamos a criação de um conselho municipal, que depois de 3 anos veio ser constituído. Você está entendendo? Veja, a luta, a importância do trabalho do produtor cultural em busca de criar oportunidades e fazer com que existam as ferramentas. Porque se nós não tivéssemos, certo, provocado aquele fórum, talvez hoje a gente nem tivesse ainda a criação do conselho. E com a criação do conselho, o conselho ele tem a obrigação, certo, de lançar os editais para os seus segmentos culturais, fazer com que os produtores, certo, exerçam suas funções. E isso não acontece. Entendeu, Lázaro? Mas, a nível estadual, já existe editais
Quando eu digo engessados, porque a dificuldade do acesso à informação, a dificuldade de capacitação, né? Que não é fácil, muita gente se inscreve, o cadastro é homologado, a pessoa se transforma, se torna produtor cultural, mas não estão preparados, não estão exercendo a função. Você está entendendo? Então, é preciso muito mais do que isso para que a gente possa, de certa forma, ter ferramentas necessárias para que o produtor ele possa conduzir as suas atividades culturais. Entendeu, Lázaro? Estou entendendo. Então é isso. Quais serão os desafios de vocês, da sua classe, produtores culturais, após a pandemia, Léo? Qual vai ser os desafios aí que vocês vão enfrentar? Muito. A retomada das atividades vai ser muito difícil, mas ela vai acontecer. Eu acredito que se o governo começar a fazer os investimentos necessários para o setor de cultura, eu acredito que a gente vai chegar rápido, certo? Ao patamar que nós estávamos. Não vamos sofrer com tantos meses. Mas o que é que acontece, Lázaro? Hoje, eu acredito que o maior desafio para os produtores é eles se fortalecerem enquanto classe de produtores, que estão muito fragilizados, né? E aí eu fiz uma recomendação para que os produtores culturais, não só da cidade, mas do estado todo de Pernambuco, eles possam criar uma associação dos produtores culturais para que nós possamos, de certa forma, ter força, não só para o governo, mas para os governos municipais, entendeu? Ampliando essa questão dessa capacitação, porque não é fácil você elaborar um projeto cultural, não é fácil, porque além de você elaborar o projeto, você vai ter que executá-los, criar relatórios de execuções e ainda tem que prestar conta. Tá entendendo? E existem produtores culturais que eles não dão conta do recado. Eles mal sabem fazer os projetos, tá entendendo? Imagine fazer relatório, fazer prestação de contas, que é muito complexo, essa questão da prestação de contas. Então, Léo, em suma, né, o que a gente pode falar, o que a gente pode pensar é o seguinte: o poder público, seja ele em que âmbito for municipal, federal ou estadual, ele vai ter que criar ferramentas para apoiar os artistas, e vai ser muito importante nesse período a profissão do produtor cultural, para poder ir atrás desses projetos, junto com o artista, fazer com que essa retomada da cultura seja feita. Mas vai ser preciso investimento público. Investimento privado, repito, vai ser muito difícil. As empresas vão passar por um momento de recuperação. Imagina a cara do produtor que vai produzir um evento e correndo atrás da empresa. As empresas vão jogar na cara: meu filho, a gente está em crise, não tem como ter patrocínio. Vai ser muito difícil o produtor cultural, pessoas que captam recursos, artistas, buscarem apoio às empresas. Então, essa iniciativa ela tem que partir, certo, do poder público. Esses investimentos, né, ele tem que, de certa forma, chegar ao orçamento da gestão, do governo. Está entendendo? Como ele vai chegar é uma questão a ser tratada, é uma questão a ser discutida, mas tem que partir do governo. É isso, Lázaro. Pronto. Então, já que a gente chegou nessa questão de evento, você é coordenador desde 2007, há 13 anos, né? Da Mosteve, Festival de Dança, Festival de Teatro, né, da cidade. Já fui Festival de Dança também. Hoje, Gleice Nascimento, que é a coordenadora do Festival de Dança de Vitória. E eu queria saber o seguinte: primeiramente, sabendo dessa dificuldade, que a maioria dos recursos que a gente obtia, que você obtia para o festival, era de recursos de empresas privadas, né? Do comércio, de instituições de ensino, de empresas. Léo, primeiramente, a Mosteve vai acontecer agora em 2020 ou não vai? E aí, antes de você responder essa pergunta, eu queria pedir para o pessoal aí que está na live compartilhar agora no direct, para quem é do teatro, para quem tem interesse em saber sobre a Mosteve, que Léo vai falar agora, a responder uma pergunta interessante. Vai haver Mosteve em 2020 ou não?
Responda aí, Léo. A expectativa é muito grande em relação se vai acontecer ou não a Mosteb. Eu creio, certo, que a Mosteb vai acontecer, né, no final de dezembro, meio de dezembro para final, de acordo com a situação, porque na situação que estamos hoje, né, com toda essa questão de isolamento social, as medidas necessárias para poder achatar, né, essa questão do contágio do vírus, eu acredito, Lázaro, que está difícil, porque a gente não consegue realizar um festival, né, com a situação dessa pandemia. E aí, se chegar a estender os decretos, a lei de isolamento social, dentre outras medidas, né, vai ficar complicado para nós fazermos o festival. Inclusive, não tem como a gente se adaptar a essa situação. E poderia até fazer, se tivesse uma mega estrutura, e também perderia o sentido, porque imagina, fazer o festival por lives. As peças iriam se apresentar e transmitir por live. Então, teatro não é isso, teatro é ao vivo. A magia do teatro é você vivenciar as peças, vendo os atores interpretando, e não através de televisão, de imagem, de telefone celular. Então, ela perde o sentido. Tá entendendo? E que pode até acontecer, mas perde-se o sentido do festival. Então, assim, eu acredito, né, tenho fé em Deus que tudo vai se resolver, as coisas vão se normalizar, e nós vamos conseguir, sim, fazer a realização de mais uma Mosteb, certo? Eu iniciei na Mosteb em 98, então, 98 faz 22 anos, Lázaro, que eu estou juntamente com os grupos de teatro, os artistas, né? Que aí, em 98, eu acho que tem uma ou duas pessoas que acompanhou e que acompanham até hoje, né? Até 2020. Eu acredito que vai acontecer. Mas você falou que eu assumi em 2007, foi verdade. Eu assumi o festival juntamente com você, com Quirino, com Duca Ramazoff, com Lani Burnet, Dona Iraci, que para mim é a rainha, certo? Do teatro vitoriense, né? E a princesa é Luziara. E aí o que é que acontece? Ricardo Lima, que foi o meu primeiro professor, e a gente tem orgulho de dizer isso, né? Temos outros artistas bastante competentes, como o Severino, né? Cleiton Cordeiro, Cleiton Santiago, né? Dentre outros, José Antoine, não sei se ele está ainda produzindo, César Leão, né? E a sua equipe, Rafael Gustavo, Fabiano, dentre outros. Seria até um erro eu ficar falando aqui, porque talvez eu vá esquecer alguém e eu não queria esquecer de ninguém. Tá Não falou entendendo? de mim? Não falou Lázaro, de mim? mas Quirino, Márcio Robson, grande amigo Márcio Robson, que a gente estava até tentando fazer um espetáculo para ver se inseria o Márcio dentro do espetáculo. Enfim, é isso, Lázaro. Eu vou ler alguns comentários aqui. Eu não sei que hora a live vai acabar, mas ainda não dá para acabar ainda não. Érica disse o seguinte: vale o desafio, né? Algumas apresentações online. Ela disse que acha que valeria a pena fazer online. O Wesley fala o seguinte, Wesley. E os grupos não estão podendo ensaiar nem ter esse tempo de preparo por conta do distanciamento. Jonathan Chocolate fala, com um bom suporte técnico é válido. O Elane Lima fala, teatro é ao vivo, e olha que eu sou jovem, faço tudo que vocês imaginarem online, mas já há uma desvalorização muito grande. Cleiton Cordeiro fala o seguinte, acho melhor fazer o festival de manifestação cultural de improviso, de curtos espetáculos e performance, porque sem poder ensaiar, os grupos irão com trabalhos muito fragilizados. Fica aí, eu acho válido, muito bom o debate. Eu acho que a gente poderia até fazer uma próxima live aí, uma participação de várias pessoas, para justamente falar sobre a Mosteb, quem sabe. Assim, na minha opinião, eu acho que fica impossível realizar um festival se ele não traz, eu acho que é muito difícil, se ele não traz a segurança sanitária precisa para sua realização. Principalmente a gente está falando de um tipo de evento que ele requer aglomeração, ele precisa de aglomeração, precisa de plateia. As pessoas no palco, elas têm contato.
Então, gente, é preciso, nesse momento, que a gente tenha, primeiramente, observar os órgãos, os órgãos competentes de saúde, né? Lógico, a gente não pode fazer uma projeção daqui para dezembro, né? Eu acho que as inscrições têm que ser abertas, lógico, mas depois que as inscrições estiverem abertas, a gente espera aí como é que vai estar em dezembro. Eu não sei, não tenho perspectiva nenhuma de como vai estar em dezembro. Mas, enfim. E a gente fica também sem saber, né, Léo, como é que a gente vai conseguir financiar essa amostragem aí, porque patrocínio vai ser difícil. A gente não sabe se vai ter esse incentivo público. A gente nunca teve, é muito foda. A gente já teve incentivo público, mas são valores assim que ajudam, mas que não dá para realizar só com esse incentivo. Tem essa questão também de aglomerar as pessoas, né? Lázaro, eu não sei como é que vai ser essa questão da Amostev esse ano, a questão de captação de recursos, né? A prefeitura, nos últimos 2 anos, ela vem apoiando, de certa forma, com valores risórios, mas, de certa forma, não deixou de apoiar, né? Também, se nós formos fazer uma comparação do valor que eles nos repassam para o festival, para outras atividades, né? É uma questão muito complicada até de se falar isso, mas eu acredito muito que a classe artística ela vai conseguir buscar soluções. Acredito também na nossa equipe, que somos uma equipe boa, uma equipe qualificada, uma equipe onde nós chegamos em festivais, as pessoas falam, vocês são de Vitória, tem um festival muito importante lá, interessante, uma equipe maravilhosa. Então nós somos pessoas que somos mencionadas em outros festivais como referência, para você ver, né? Temos essa parceria com Gleice aí, que é uma pessoa que vem trabalhando muito. A Gleice, ela é uma guerreira, ela vem com o festival de dança que a gente vai dar todo o apoio necessário possível, certo? E essa resistência cultural é feito disso logo no início. Não é de agora, a gente vem sofrendo discriminações, né? E estamos vindo de um processo muito complicado de compreensão das gestões que passaram, né, para que elas possam compreender a importância do festival e que eles ainda não conseguem enxergar isso, mas eu tenho fé em Deus que um dia eles vão enxergar, né, a importância do festival para a nossa cidade. Então é isso, vamos fazer os agradecimentos, como está perto de acabar. Agora a gente já conseguiu contemplar os assuntos que a gente tem que contemplar. Queria que você fizesse suas considerações finais, que já está quase no tempo limite aqui, né? Certo. Primeiramente, eu queria dizer que hoje, dia 19 de maio, é o dia do estudante de Direito. Parabéns aí para todos os estudantes de Direito. Certo? Queria agradecer a todos que assistiram a nossa live. Certo? A equipe do Gereva Produções, ao Grupo Vidarte, a Rafael Quirino, Jefferson Santana, Felipe, Maciel, né? O Márcio Robson, o Duca Ramazoff, a Carla Viviana, presidente da CTV, né? Que sempre está nos apoiando e estando com a gente, né? Dando todo apoio e assessoria necessária. Ao Pilaco, presidente da BTV, ao Vava do Acordeão e o Vava Júnior, que está sempre conosco, certo? A Júlio de Pipia, ao Everton Sensual, Delane Balma, André Prio, que ajudou bastante na divulgação da live, ao Alexandre do Bloco do Fera, a Gleice, a Érica, a Pablo, a Jonathan Chocolate, a Cecília Lopes, a Tamires Mendes, a Uelane Lima e a Cleiton Cordeiro, Cleiton Santiago. Se tiver alguém que eu esqueci, a Severino, né? Outras pessoas, Dona Iraci, Ricardo Lima, Luziara Nunes, dentre outros, né? Eu queria dizer a vocês que estou feliz. Falta só 30 segundos aí. Estou feliz, né, por realizar essa live junto com um grande amigo, né? Obrigado mesmo pela oportunidade, agradecer primeiramente a Deus e segundo a Lázaro, que proporcionou esse momento especial para todos.